Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 24 a 26 do curso de Biologia 2 e o assunto que será tratado é os vírus. Bom, um critério para a classificação dos vírus é se ele é um ser vivo ou não. Bom, ele tem todas as características de um ser vivo, mas só não tem uma, que é o metabolismo próprio. Portanto, o vírus tem material genético, reprodução, interação com o ambiente, mutações e evolução. Então ele tem tudo que um ser vivo tem. Ele só não tem o metabolismo. Ele não tem organelas, ele não tem ribossomos, ele não tem nada de metabolismo. Mas ele tem reprodução, material genético, interação com o ambiente, mutações e evolução. Então, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele é um PIL, parasita intracelular obrigatório. As características dos vírus. Eles são acelulares, são formados por uma cápsula proteica, um capsídeo, que é o núcleo capsídeo, que envolve uma molécula de material genético, DNA ou RNA, nunca os dois, ou ele é DNA ou RNA, não existe vírus com os dois materiais genéticos. São parasitas intracelulares obrigatórios e não apresentam metabolismo próprio, ele só apresenta metabolismo quando ele está dentro de uma célula, ou ele está dentro de um hospedeiro. Bom, a gente tem como exemplo para analisar os vírus o bacteriófago, que é essa imagem aqui. Isso é um bacteriófago, é um parasita de bactérias. Podemos ver que tem um capsídeo, que é formado pela cauda e o envelope e o seu DNA. Então o capsídeo é a cauda, o ácido nucleico, o envelope proteico, que o envelope proteico junto com o ácido nucleico é o núcleo capsídeo. Então a cauda e o núcleo capsídeo é o capsídeo. E tem as fibras da cauda, que é onde ele consegue meio que se segurar em um hospedeiro como uma bactéria. Os efeitos causados quando o vírus entra em uma célula, ele pode fazer uma lise, quebrar a membrana da célula, a ruptura das células. Ele pode também só colocar o material genético e ficar dentro da célula e mudar a divisão celular, provocando câncer, como o HPV. Ou ele pode simplesmente só usar a estrutura metabólica da célula, desenvolvendo todo o seu processo de sobrevivência. Bom, falamos da estrutura, falamos que ele é um organismo intracelular obrigatório e vamos agora falar da infecção dos vírus. A infecção do vírus pode ser de dois tipos. Ele pode ser de bacteriófago, quando ele entra na célula e injeta seu material genético. Portanto, ele ocorre em bacteriófagos, envolve a perfuração da parede bacteriana com a enzima lisozima. E tem aqueles também que é com fusão, ocorre com o DNA. Eles têm a mesma membrana plasmática que o DNA, então eles conseguem entrar na membrana plasmática e a célula meio que englobar ele. E a endocitose, como ocorre com os vírus de H1N1. Então aqui é o bacteriófago injetando seu material genético, aqui é o envelope, uniu-se à membrana plasmática, e aqui o vírus liga a membrana plasmática da célula hospedeira e é inteiramente englobado por ela por um processo de endocitose. A célula tem esse processo de comer algumas coisas, ela endocita, é uma digestão própria da célula, ela pratica a endocitose e algumas vezes ela engloba um vírus, e esse vírus tem seu material genético, portanto, no meio intracelular e consegue a sua sobrevivência.
A multiplicação, os vírus utilizam a célula hospedeira para a sua multiplicação. Então, os aminoácidos e nucleotídeos do DNA e RNA, as enzimas empregadas na síntese de ácidos nucleicos e proteínas, e a energia na forma de ATP, tudo isso do metabolismo celular. Os ribossomos geram proteínas virais, portanto, os ribossomos da célula hospedeira traduzem o RNA para a produção de proteínas virais. A membrana plasmática pode originar o envelope viral, a montagem dos vírus. Por exemplo, o vírus entra na célula, faz seu processo de síntese proteica, forma novas proteínas e também novos ácidos nucleicos, como RNA ou DNA, com o auxílio do metabolismo na célula, e eles podem sair da célula com a membrana plasmática, portanto sendo envelopado. Então é um vírus com material genético com a mesma composição química ao redor da membrana plasmática, o que dá o que torna ele mais adaptado para infectar novas células. A montagem dos vírus. As moléculas componentes dos vírus são reunidas no interior da célula hospedeira. As moléculas componentes dos vírus são reunidas no interior da célula hospedeira. Então é dentro do interior da célula que ele consegue sintetizar o seu material genético, a sua proteína, se está sintetizando proteína, está sintetizando o seu núcleo, que é feito de proteína, ou o seu capsídeo proteico. Então ele usa todo o mecanismo, todo o metabolismo celular para poder sobreviver. Então ele faz síntese de proteína, síntese de ácido nucleico e consegue energia do metabolismo da mitocôndria dentro de uma célula. A liberação pode ocorrer por ruptura, lise celular ou brotamento. Ela simplesmente sai com a parte da membrana plasmática. Como pode ver aqui, ela rompeu a membrana plasmática e está saindo. E aqui ela só sofreu um brotamento. Ela saiu com a membrana plasmática já sem fazer uma ruptura na membrana. O metabolismo dos ácidos nucleicos virais, vírus de DNA, são aqueles cujos vírus apresentam exclusivamente DNA como material genético. Exemplo, bacteriófago. Então ele tem DNA, ele coloca o seu DNA na célula hospedeira, como exemplo uma bactéria, e esse DNA é ligado com o DNA da bactéria, se o DNA está ligado com o DNA da bactéria, tem genes de vírus ali. E quando esse gene é transcrito e depois traduzido, portanto transcritos para RNA mensageiro e depois traduzido pelos ribossomos da célula hospedeira, por exemplo, a bactéria, ela vai ler aqueles genes e vai formar proteínas daqueles genes. Então, aquele gene que está no DNA bacteriano é chamado de profágo bacteriófago em sua forma mais simples. Então, a partir desse gene, vai sofrer o processo de transcrição, tradução e formar novos vírus. Novos vírus com proteínas, síntese de ácidos nucleicos. Então, o DNA viral é replicado e impactado em capsídeos proteicos formados de partículas virais completas. Ocorre a lise celular com liberação de diversos vírus. Então ele entra no DNA, ele entra no hospedeiro, o seu DNA que é injetado com bacteriófago se agrega ao DNA bacteriano, esse DNA bacteriano faz o seu processo natural de síntese proteica, portanto, faz a transcrição, forma RNA mensageiro, forma a tradução, faz a tradução e forma uma proteína. Essa proteína é usada pelo vírus para a formação do seu capsídeo. Esse capsídeo envelopa o DNA e consegue sair da célula do hospedeiro com ele se reproduziu dentro da célula hospedeira. Então quando ele está dentro da célula hospedeira, ele está só se reproduzindo mais. E quando a célula não está saturada, ocorre a lise da membrana e diversos vírus são liberados no ambiente. Existem também os retrovírus. Eles possuem RNA como material genético, mas tem uma enzima, a enzima transcriptase reversa, o que dá a possibilidade de virar DNA a partir de RNA.
É um dos vírus exclusivos que tem na natureza que consegue fazer essa ação, é o HIV. É um vírus que tem como o seu material genético RNA, mas por causa de uma enzima consegue virar DNA. Então ele não tem os dois materiais genéticos, ele tem um, com uma enzima ele consegue virar outro. No interior da célula hospedeira, o RNA serve de molde para a produção de DNA com a interferência dessa enzima, a enzima transcriptase reversa. Então ele entra com RNA, consegue entrar no núcleo da célula, consegue alterar o DNA da célula, e o DNA da célula, a partir que está alterado, tem genes alterados, faz transcrição, portanto, forma RNA mensageiros alterados, faz o processo de tradução e forma proteínas alteradas do seu normal. Forma proteínas para formar o capsídeo do vírus e ele conseguir sua reprodução dentro da célula e depois infectar todo o ambiente ou o corpo humano. O H1N1 não apresenta DNA em seu ciclo, então ele é feito de RNA. A maioria dos vírus são feitos de RNA. E existem vários vírus, e eu vou falar de alguns. Tem os vírus de DNA, HIV, herpes e varicela, e tem os RNA negativos, que é aquele que entra na célula, mas ele não é sintetizado e de imediato. Primeiro ele entra no processo de RNA mensageiro e depois ele é traduzido. Então ele se agrega ao RNA mensageiro da própria célula. Enquanto que tem o RNA positivo, que quando entra na célula, ele sofre logo a replicação quando o RNA positivo entra na célula, ele sofre logo a tradução, onde forma proteínas e forma o seu capsídeo, envelopa o seu RNA e formam novos vírus. Doenças virais, transmissão, eu vou classificar as doenças virais de acordo com a transmissão. A transmissão aérea tem a gripe, que é formada de RNA, tem vacina, resfriado, o SARS, que é o Covid-19 agora, é feito de RNA, não se esqueça disso. A cachumba também é feita de RNA, a varicela é de DNA, o sarampo é de RNA e tem vacina, a rubéola é de RNA e tem vacila. E agora o meio de transmissão é arbovírus, por mosquito. Tem a dengue, que é feita de RNA, zika RNA, chikungunya RNA, febre amarela RNA e tem vacina na febre amarela. A febre amarela tem dois tipos, a urbana e a silvestre. Tem a transmissão também de vírus por vias sexuais, as ISTs, como a SIDA, que é a AIDS, não tem vacina. A HPV, aquela que dá câncer no colo de útero, tem vacina. A hepatite B e C, a hepatite C é feita de RNA e a hepatite B tem vacina e a hepatite C não tem vacina. E a herpes também é um vírus que também passa por relação sexual. Ok? Então foi essa a aula de hoje. Vou fazer o exercício aqui com vocês. O primeiro, Universidade Federal de Pernambuco. Os vírus são responsáveis por inúmeras doenças que afetam vegetais e animais, incluindo seres humanos. As doenças virais provocam prejuízos econômicos para afetar a produção de alimentos e por gerar custos na área de saúde. Sobre esses agentes, podemos fazer as seguintes afirmações. Possui sistema de produção de energia altamente eficiente? Não. Ele não tem metabolismo próprio, ele não tem sistema nenhum, ele tem nem célula, ele é acelular. Falso. Possui estrutura geralmente simples, sendo formado estruturalmente por proteínas e ácidos nucleicos. Correto. Os capsídeos são estruturas proteicas que contêm ácidos nucleicos virais. Correto. Podem possuir RNA ou DNA como ácido nucleico. Correto. Depende do metabolismo das células que infectam para se reproduzir. Correto. Eles são PIO, parasitas intracelulares obrigatórios. 3 Fulvestre 2015. Existem vírus que,
Se reproduzem independentemente das células? Não, eles são PIL, parasitas intracelulares obrigatórias, para tudo. Eles precisam do metabolismo celular para sobreviver. Tem genoma constituído de DNA e RNA? Nunca. Ou é DNA ou é RNA. Sintetizam DNA a partir de RNA? Correto. A letra C, ele está falando justamente do vírus da SIDA, AIDS. Eles são feitos de RNA, mas conseguem sintetizar DNA a partir da transcriptase reversa. 5. Um dos grandes empecilhos no desenvolvimento de drogas para o combate às doenças virais é a variedade de mecanismos de infecção, integração e replicação dos vírus. Os vírus são adaptados a tipos celulares e hospedeiros específicos. A figura representa dois tipos de ciclos de vida de vírus, ciclo A e ciclo B. A gente tem que esses dois ciclos, um é o lisogênico e o outro é o lítico. O lítico quebra a membrana e infecta todo o seu ambiente, e o lisogênico só fica na sua forma dormente, podemos dizer assim. Ele está no material genético da célula, mas ele não está se reproduzindo dentro da célula. A partir da figura é correto afirmar, no ciclo representado em A, ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira 3, a lista da célula 4 e a liberação de novos vírus. Sim, é exatamente essa alternativa. No ciclo apresentado em A, o ciclo lítico, ocorre após a produção de unidades virais na hospedeira 3, sim, a lise da célula 4 e a liberação dos novos vírus. Letra A, 5. 6. Unicamp. Campinas viveu no verão deste ano a maior epidemia de dengue da sua história, e a situação semelhante foi observada em outras cidades brasileiras. E a situação indica o vetor dessa virose, onde ela se reproduz, e a situação da temperatura que influencia a sua reprodução. O vetor dessa doença é o Aedes aegypti, então você pode cortar a letra B e a letra E, só vai ficar entre a letra A e a letra C, e com a diminuição da temperatura diminui a sua reprodução. Portanto, a letra correta da alternativa 6 é a letra C. 7. PUC-Rio 2015. O AZNT é um dos fármacos constituintes... Deixa eu botar aqui para vocês. 7. O AZT é um dos fármacos constituintes do coquetel que vem sendo utilizado com sucesso no tratamento da AIDS, SIDA. O AZT é um análogo de nucleosídeo que tem como princípio impedir a transcrição reversa do HIV. Dessa forma, é correto afirmar que o AZT atua sobre a síntese de DNA a partir de RNA viral na célula hospedeira. Letra C para a 7ª questão. 8ª. Assinila a alternativa que apresenta apenas doenças virais que podem ser prevenidas pelo uso da vacina. Bom, letra A, tuberculose não é um vírus. Letra B, pneumonia não é um vírus. Letra C, coqueluche não é um vírus. Sarampo é vírus, febre tifoide é vírus, hepatite B é vírus. Não, também febre tifoide não é vírus, é bactéria. Poliomielite, rubéola, cachumba e sarampo. Os 4 são vírus e os 4 têm vacina. Portanto, 8, letra D. Difteria, tétano, coqueluche. Coqueluche não é um vírus, é uma bactéria. 9. Nas figuras 1 e 2 abaixo, estão representados os ciclos de 2 endemias que ocorrem no Brasil. Quais são, respectivamente, as doenças representadas na figura 1 e 2? Bom, na figura 1 você dá para ver um morcego, cachorro passando para o humano. Isso é a raiva. A raiva tem essa forma de propagação da doença. O morcego pode passar para o humano, o morcego pode passar para os cachorros, para os gatos,
e os cachorros, gatos, podem passar. O morcego passa por um macaco, o macaco pode passar por humano, e o morcego também pode passar por cavalo ou por boi e também passar para o humano. E o morcego também pode passar. Não, o macaco e o boi ou o cavalo pode passar para os cães e que os cães também podem passar para o humano. Então essa doença é a raiva. E a segundo quadradinho ali tá falando de 2 mosquitos, o silvestre e o urbano. É exatamente a febre amarela. Portanto, letra A para a alternativa 9, Universidade Federal do Paraná. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!